Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Mundo Técnico. Eu estava na Igreja da Graça agora há pouco, lendo a Bíblia em Apocalipse capítulo 21, né? A respeito do novo céu e nova terra. E aí eu estava lendo aqui a visão, né, de João, que fez essa revelação, e analisando a experiência de vida que eu tenho, né? E a visão de João, limitada pela simplicidade que vivia naquela época, tentando explicar os acontecimentos de hoje para o pessoal daquela época. Então ele fez o melhor que ele pôde, né? E por que eu falo de experiência própria? Porque quanto mais velho a gente se torna, mais a gente se encanta com as escrituras sagradas por ver o quanto ela é interessante, mesmo não fazendo sentido quando você é muito jovem. E é normal. A juventude, quando está com o cérebro em formação, né, tá formando o cérebro do jovem se torna adulto aos 21 anos de idade, até o cérebro chegar à maturidade e compreender melhor a realidade, leva um tempo. Então é só quando você está bem mais velho, com várias experiências e tropeços pelo caminho, que você passa a respeitar mais as escrituras sagradas. Eu tô com essa imagem aqui da Titi, né, do filme X-Men, atravessando a parede, para você compreender o que um espírito ele é capaz de fazer. O espírito ele é ilimitado e nós, em carne e osso, somos limitados, né? Nós somos bloqueados pela matéria. Nós não pode atravessar uma parede dessa maneira que essa mocinha faz isso. Já em espírito, isso é possível. Então, seres espiritualizados é capaz de fazer um tormento muito forte em pessoas de carne e osso que não conseguem fazer isso aí que você está vendo essa mocinha fazendo, né? Uma pessoa em carne e osso que não consegue atravessar a parede, que não consegue sair do próprio corpo, passa mal se for atormentado por espírito, que é ilimitado, onde a matéria física não significa nada para quem é em espírito, igual essa mocinha atravessa essa parede, entendeu? E espíritos existe. Então, aqui na escritura a gente compreende melhor isso, mesmo sendo uma visão de João, mais simples que seja, a gente compreende que ele precisou humanizar o que ele viu para que o pessoal compreendesse naquela época que tinha menos conhecimento do que hoje em dia. E aí, humanizar o que se vê no futuro fica realmente mais difícil de compreender quando a gente já está no futuro lendo essas informações e com mais conhecimento, né? A gente vê que ficou simplório, mas foi o melhor que ele pôde fazer. Igual quando ele viu gafanhotos, né? Voando com rabo de escorpião, com cara de gafanhoto, não sei o quê. Quando você vê que lá tá falando de avião, mas você vai entender que interessante isso aqui, ó. Apocalipse capítulo 21, o novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque está
estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, e a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheia dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa. Bom, aqui vai falar dos ornamentos, coisa e tal da cidade de Jerusalém. Muito bacana, muito bonita. Mas eu quero falar dessa parte que João foi elevado em espírito, né? Até o alto para poder ver tudo isso. E estou falando disso porque aqui, né, fala que Deus também lançou a morte e o inferno no lago de fogo. Essa parte que eu estava analisando lá por causa disso, entendeu? Porque é o seguinte, aqui o João, ele deu humanização à morte. Ele humanizou a morte numa figura de um ser. Embora ele não descreve isso, ele não fala isso, mas é que as pessoas passaram a entender, então fizeram várias imagens da morte com a foice, coisa e tal, numa figura de um ser, né? Seja mulher, seja homem, uma figura de uma pessoa, né? Vocês veem isso acontecer. E é por isso que os pastores, os mais experientes, né, os líderes religiosos mais experientes, fala que você não deve ler a Bíblia de forma literal. Porque se você ler a Bíblia de forma literal, vai acontecer de interpretar mal, né? A leitura das Escrituras Sagradas exige boa interpretação. Então, quando você já tem uma experiência de vida e você decide ler ela interpretando ela de uma forma com respeito às Escrituras, se colocando no lugar do autor, né? De por que ele teve que escrever assim, isso é importante, né? Você vai interpretar a Bíblia aqui, né? Essa passagem do Apocalipse é João. Então, você sabendo interpretar texto, você também vai se colocar no lugar dele do porquê ele teve que fazer assim, para conseguir explicar para aquele povo daquela época, né? Por que ele teve que fazer isso numa época que não existia tecnologia, não existia os avanços, e ele vendo até o futuro, né? Precisando analisar tudo que Deus fez ali quando ele detonou com tudo e fez nova terra, né? Novo céu, coisa e tal. Aquilo tudo que aconteceu para ele sendo surreal e ele ter que explicar para aquele pessoal simplório naquela época sem tantos avanços, você se colocando no lugar dele, você consegue compreender que ele precisou humanizar algumas coisas para fazer ser compreendido naquela época. Quando ele fala da morte, ele fala da morte como se ela fosse uma personalidade lançada no lago de fogo, né? Aí eu olhei e falei, mas gente, tadinha da morte, por que fazer isso? Que judiação! Ah, mas tá morto, coitado, jogar ela no lago de fogo, por que coitadinha da morte? Ah, não pode fazer isso não, tadinha, eu fiquei com dó dela.
Ué, o que ela fez? Sem ela seria pior. Ela é uma ferramenta, instrumento na mão de Deus, essas coisas. Mas aí eu fui analisando e falei, não, o problema nosso é esse, nós aprendemos com isso. E o artista, quando ele cai nessa também, ele é capaz de fazer um terror na cabeça da gente quando ele interpreta a personalidade da morte como se fosse um ser, uma pessoa. É aí que está o grande erro. A morte não tem personalidade, ela não tem sentimento. A morte é um poder, é uma força maior que tira a sua vida mortal, entendeu? A morte é uma força, é um poder, é uma força, é um poder poderoso que tira a sua mortalidade. Você perde a vida mortal. É onde que você passa a ter só a vida espiritual, igual você vê essa mocinha atravessando essa parede, tá entendendo? Então é esse que é o caso. E por quê? Porque quando eu senti a dor da morte, eu senti não como se fosse uma personalidade, mas apenas aquela dor macabra de eu perdendo a minha vida mortal. Então eu entendi como que ela funciona. Ela não é uma personalidade de um ser vivente. É apenas uma força maior tirando a sua mortalidade. Entendeu? Então, aí quando você vê isso, você fala, não, mas realmente o João aqui, ele humanizou, porque ele fez igual muitos artistas acabam fazendo também, cometendo esse erro. Porque para Deus eliminar a morte, ele não precisa matar a morte se ela fosse uma personalidade, ele apenas dando a eternidade, a morte já não existe mais. Tá entendendo? Por exemplo, você adquiriu a imortalidade, a morte já não existe mais. Tá entendendo como é que funciona? Então Deus não precisa lançar a morte em lugar nenhum, no fogo, essas coisas, porque você sendo imortal, a morte já não existe. Então eu sei que ele fez dessa maneira porque como ele viu nova terra e novo céu, né? Tudo se fez novo. A morte para ele ali não existiu, o inferno não existiu, então ele deduziu que Deus lançou a morte e o inferno no lago de fogo. Porque aqui ele descreve que nesse reino Deus se fez presente em luz, né? Que não houve nem o sol nem a lua. Nem o sol nem a lua está existente nesse reinado de Deus, onde apenas o esplendor que emana dele já mantém o reinado dele claro, de dia, constante. E aí, eu sei que muita gente fala, mas que tipo de luz forte é essa? Que só a luz dele é o suficiente, não precisa nem da lua, nem do sol. É porque é o seguinte, você que está estudando sobre a matéria, né? Quando você vai estudar na escola, estuda lá, né, a tabela periódica, onde tem estudo de várias matérias-primas, né? E eles vão estudando, quando descobre alguma nova, coloca lá, naquela tabela periódica, né? Que se você estuda na escola, você deve ter ouvido falar que você precisa estudar os elementos químicos, né? E é ferro, chumbo, ouro, prata, coisa e tal. Você ainda está estudando a matéria, você que é mortal, que é limitado pelo seu corpo físico, você estuda a matéria, que você consegue tocar, mexer na matéria, e quando você é educado a acreditar só no que você pode tocar, é, você só está estudando a matéria, você não está estudando a antimatéria. Então você só compreende dessa forma, né? Você está estudando a matéria, você acredita que precisa da matéria ser assim e que essa questão espiritual não existe. Calma que daqui a pouco eu explico a questão da luz do Pai Eterno. Então, você está estudando a matéria. Então você estudando a matéria, vendo esse planeta, esse planetóide gigante, né? Você estuda, só acredita nisso, é só isso que você está vendo. O lado espiritual é a antimatéria. Agora que você vai ver. Olha lá ela atravessando a parede. A matéria é insignificante para ela. E é isso que quando eu tenho perturbação espiritual, que é o que mais me incomoda, porque a perturbação espiritual é capaz de fazer coisas abomináveis comigo, que me deixa assustado, precisar de oração para recuperar a noção da realidade, né? Recuperar a paz de espírito, o equilíbrio, tá bom? Então tá.
você vendo o espírito, ele é antimatéria. Quando a pessoa chega nesse nível, o psicológico dessa pessoa fica diferenciado do nosso, né? E aí, essa pessoa, quando ela chega nesse nível, o psicológico dela fica tão diferente do nosso, que somos limitados pelo corpo físico, que ela passa a zombar de tudo que a gente acredita, porque agora ela vê a realidade além da realidade que a gente vê. Aí ela tem mais conhecimento que nós e zomba de tudo que sabemos por ser ilimitados e nós sermos limitados. Mas que bom que na tecnologia tem pessoas que abominam esse tipo de trapaça e favorece mais as pessoas simplórias, limitadas, do que os ilimitados, porque os ilimitados já têm uma trapaça a mais. Isso é um tipo de trapaça que quem não tem essa capacidade acha abominável, não gosta e fica puto da vida com esse tipo de trapaça que faz eles ficar puto, onde eles não conseguem superar, onde esses sacaneia o que eles escreveram, o que eles fizeram, tudo que eles batalharam, então eles ficam puto mesmo com esses ilimitados desgraçando eles, entendeu? Por isso que eles tendo acesso à tecnologia e poder financeiro na tecnologia, eles vão sim detonar com os ilimitados por ver que eles são trapaceiros e eles não aceitam ser derrotados com tanta sacanagem. Então eu tenho dó que alguns na internet aí, né, que eu vou usando alguns recursos, eles acabam se rendendo, não aguenta tanta pressão, porque é cruel o que os ilimitados são capazes de fazer com os limitados, pela matéria física. Então você que está estudando matéria física, você acreditando só na matéria material física, você desacredita na questão espiritual, na questão ilimitada, o que eles são capazes de fazer. Então tem aqueles que desacreditam e tem aqueles que já sabem e por medo deles acaba fazendo de conta que isso não existe para eles continuar fazendo essa arte, essas peripécias. Mas por que eu estou falando tudo isso? É para você compreender o tamanho do poder de Deus, né? Existindo essas matérias físicas que vêm do Criador, toda matéria-prima que existe vem do Criador. Tudo, absolutamente tudo que existe de matéria-prima vem do Criador. Nós, seres humanos na Terra, apenas alteramos e modificamos a matéria-prima para fazermos e acontecer da maneira que seja útil e confortável para todos nós, né? Então, nós apenas manipulamos a matéria física, a matéria-prima, e toda a matéria física e prima vem do Criador. Por aí, você já consegue compreender o poderio dele, né? Dele como ser celestial. E é aí que está a grande pegadinha. Quando você começa a ler a Escritura Sagrada e vê que está falhando com ele, você já fica temente a ele, até aqueles outros que são superiores a você também começa a compreender a gravidade e também a necessidade de respeitar ele, porque ele é maior do que todos nós e até o rei do inferno respeita ele por tamanho e poder, entendeu? Então, daí você consegue compreender o porquê a luz dele, no reinado dele, mantém o reinado todo claro, sem a necessidade do sol e da lua. E aí, quando você vê que João viu desse jeito, você já compreende a história do porquê, quando Deus condenar esta realidade, ele vai fazer a lua se chocar com o sol, a água virar sangue e virar aquele mundo invertido das trevas onde ficarão os condenados, né? Que aqui na Bíblia descreve como ele vai condenar. Por quê? Porque aqui tem os que não aceita, né? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, esse apelo do Todo-Poderoso para lançar essas pessoas para o tormento eterno, a segunda morte, é por causa que usaram e abusaram das capacidades para fazer mal ao próximo. Aqueles que percebem a gravidade disso, sabendo que tem um ser superior mesmo, resolvem se arrepender e não ser dessa forma mais e passam a se comportar melhores. Esta é a ideia, por quê? Porque quando você consegue perceber que isso é real e existe, aí você nota que existe sim um ser superior que abomina tanta crueldade, entendeu?
aí a necessidade de se converter e se tornar bom de verdade. Então você vai perceber isso até nos filmes que vocês assistem, que até os anti-heróis, né, os vilões se tornam anti-heróis, querendo um tipo de redimissão para fazer parte dos bonzinhos por perceber que eles são mais agraciados. Você consegue perceber isso nos filmes, que os bons têm acesso a mais recursos, estão melhores em melhores situação. E aí os vilões que se tornam anti-heróis, se unindo aos heróis, eles estão à procura de melhoria de vida, de aceitação, de passar para um nível melhor. Você consegue perceber isso também com Deadpool, que no segundo filme ele procura ser mais correto para conseguir a amizade do Wolverine e ter uma vida um pouco mais decente do que aquela que ele vivia, cheia de droga e muita coisa ruim, né? Para ele conviver, conseguir ainda ter a amizade do Wolverine junto da família dele um pouco melhor, para ter uma qualidade de vida melhor. Então você percebe que é real, que para que a vida melhore é necessário também ter um bom senso moral. E é isso que faz todo mundo ter a noção que o Criador, por ser superior, ele quer mesmo apenas os melhores do lado dele. Ele não quer aqueles que causam tanta desgraça na vida do próximo. Então é por isso que ele decide fazer até um reino separado desse reino, nova terra e novo céu, onde só a luz dele é o suficiente para manter o reinado dele iluminado e apenas os melhores junto com ele. Só as pessoas que ele considera boas pessoas com ele, em estado de espírito, onde não haverá morte, dor e tudo mais, do jeito que está escrito aqui, ó. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, nessa daí, de ter tanta crueldade, o Pai Celestial ele cria uma nova realidade, onde a luz dele é o suficiente para manter tudo funcionando, longe daquela gente que viveu o excomungando com o ódio dele, querendo distância dele, vivendo no mundo dos condenados. Entendeu? É assim, é por isso que é paz na terra aos homens de boa vontade. É por isso que você vê o esforço das pessoas com o passar do tempo, depois de ter cometido muito erro, batalhando para permanecer no acerto, para ter uma qualidade de vida melhor, para ter uma vida mais saudável. As pessoas passam a batalhar porque sabem que se tornam mais agraciadas à medida que se esforçam mais. Então é preciso ter esperança e fé mesmo contra a negatividade de Satanás. Entendeu? Então espero que vocês tenham entendido esses ensinamentos, que vocês compreendam do porquê as pessoas ainda respeitam bastante as escrituras sagradas e o quanto isso ainda é muito importante em nossas vidas. E é isso. Vamos vivendo aqui na nossa luta, procurando fazer o nosso melhor e seja lá o que Deus quiser, né? Porque esta condenação e esta separação de realidade a Deus Pai pertence. Foi até Jesus mesmo que falou no Novo Testamento. Eu não sei qual que foi o discípulo dele que escreveu essa parte, que ele mesmo diz que ele não julga ninguém, que este julgamento a Deus pertence, aquele que está acima dele é que irá mesmo botar o ponto final, né? Que vai decidir quem vai, quem fica, quem vai, quem foi. Jesus é o nosso intercessor, ele sempre se compadece para nos ajudar a nos redimirmos e sermos dignos de sermos aceitos por Deus Pai. Entendeu? Então espero que vocês entendam. Vitória na luta, que dê tudo certo para todos nós neste planeta Terra. Que Deus tenha piedade e misericórdia de nós e nos livre de todos os males, né? Que Deus abençoe todos vocês. E é isso. É por isso que tem aquela frase, né, do tio Ben, lá no filme do Homem-Aranha.
Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se você se torna um ser intangível, antimatéria, igual essa mocinha linda aqui, que atravessa essa parede, veja bem como usar os seus poderes. Sempre haverá um acima de você. Sempre haverá alguém com mais poder que você. Tenha sabedoria em saber que essa frase faz muito sentido. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Todos nós, cedo ou tarde, pagamos e colhemos o que plantamos, né? Pagamos por o que fazemos e colhemos o que plantamos, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, que eu vou aqui. Vitória na luta. Fui!